Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Patrícia, eu sou professora da Educação Infantil, do Ministério Infantil da nossa igreja, a Igreja Batista de Campos Elíseos, aqui em Ribeirão Preto. Estou preparando este vídeo para dar o primeiro treinamento, introdução, à Educação Infantil, ao Ministério Infantil, para quem tem interesse aí em trabalhar com os pequeninos nas igrejas em todo o Brasil. Nós também teremos um treinamento presencialmente no dia 28, das 14 às 17 horas. As inscrições para quem quiser e puder serão realizadas via WhatsApp, por este número que está aí na telinha, e nós estamos aí cobrando o valor de R$15, apenas para promover também lanche e os materiais necessários, tá? O endereço é aí na Rua Ceará, 924. Espero que quem tem vontade aí de se capacitar, também os pais, as mães que quiserem aprender um pouco sobre como ensinar a palavra de Deus em casa, também estão convidados. Bom, vamos começar então pelo básico, Ser um professor já está ajudando no desenvolvimento daqueles que são o futuro do mundo. Ser um professor de ministério infantil é uma responsabilidade ainda maior diante dos pequeninos e também diante de Deus. Com certeza vocês já ouviram o seguinte versículo: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo está lá em Provérbios 22:6. Com certeza, nós que cremos, somos cristãos, que cremos na palavra de Deus, acreditamos que Deus tem o melhor para as nossas vidas, precisamos pensar que a criança, ela também precisa ser ensinada no caminho, que deve andar. Nós não vamos apenas transmitir informações para a criança, mas nós vamos acompanhar a criança no seu percurso de vida para que ela cresça também, no entendimento sobre Deus, sobre a palavra de Deus. E para isso é necessário que nós pensemos a maneira correta, a maneira que chegue às crianças a mensagem do Senhor. Bom, na igreja, um professor de ministério infantil não pode ser visto apenas como uma babá das crianças. Eu tenho certeza que muitas pessoas ouvindo o que eu estou dizendo vão encontrar aí alguma semelhança aí, às vezes a gente acaba encontrando esse tipo de situação, onde dentro das igrejas as pessoas que cuidam das crianças servem apenas realmente como babás, como pessoas que estão ali para que as crianças não aconteça nada de mal com as crianças, para que as crianças não machuquem. Mas, gente, nós devemos pensar, lógico, que no cuidado das crianças. Mas, acima disso, o Ministério Infantil ele deve se preocupar em quê? Em ensinar a palavra de Deus para as crianças, Mas tem que ser de um modo criativo, pois que as crianças são diferentes dos adultos, no entendimento, na compreensão. Por isso é preciso incentivar, promover atividades e promover dinâmicas e ensinamentos que façam com que a criança aprenda, de uma forma simples e, logicamente, seguindo e promovendo aí algo que ela consiga compreender dentro da linguagem dela. Cada criança tem a sua personalidade, com certeza, Vocês que são pais aí estão ouvindo esse treinamento vão pensar aí, nossa, eu tenho 2 filhos, aqui em casa mesmo, eu tenho 2 filhos, um tem 12 anos, o outro tem 2, e eles são completamente diferentes, Cada um tem sua personalidade, e é interessante como também cada um aprende de uma forma diferente, Então, pensando nisso, é preciso compreender, as crianças, entender aí como agir e conseguir descobrir qual o meio correto de fazer com que eles aprendam e tenham interesse em aprender, principalmente esse interesse. Nós somos o que a gente pode considerar como gatilhos, os
professores do Ministério Infantil, os pais, né? Nós temos que ser gatilhos para as crianças terem vontade de aprender sobre Deus, sobre o reino de Deus, sobre a palavra dele, tá? Bom, e qual que é a importância do Ministério Infantil, gente? Em Mateus 19,14 diz o seguinte: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Né? Deus, Jesus Cristo, ele tinha um relacionamento maravilhoso com as crianças, né? As crianças, elas chegavam-se até Jesus, porque compreendiam e viam e sentiam nele, né? A perfeição, né, do que é o amor, do que é a bondade, né, do que é entender a criança, né? Então, gente, o Ministério Infantil, ele tem que copiar esse comportamento de Cristo, né? Então, olha lá, o Ministério Infantil tem o objetivo de ensinar a palavra de Deus para as crianças, mostrando o que, gente? Mostrando esse amor que Jesus tem por elas, né? Porque elas, quando Cristo esteve na terra, elas perceberam isso, né? E Jesus diz: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. E em vários momentos, Jesus diz que nós devemos ter o coração de uma criança, né? Porque a criança, ela se entrega totalmente e ela consegue sentir o amor verdadeiro, né, e mais profundo de Cristo. Então, que nós, como educadores do Ministério Infantil, pais, né, nós temos que mostrar esse amor, o amor de Cristo, né, o amor que Cristo tem pelas crianças e também como elas devem se comportar, né, gente? Então, ensinar a vida de Jesus, como ele viveu e o que ele espera de nós, né, faz com que as crianças também entendam qual que é o papel delas dentro da sociedade, como elas devem se comportar com os pais, como elas devem se comportar com os amigos, professores. Para quê, gente? Para agradar a Deus. Já que Jesus as ama tanto e protege, cuida, né? Elas precisam retribuir isso, né? E como? É o que a gente vai, com certeza, ensinar aí também dentro do Ministério Infantil, né? O comportamento, as atitudes, tá? Em consonância com a palavra de Deus. O Ministério Infantil, gente, é muito mais que deixar as crianças simplesmente colorir ou desenhar em folhinhas de caderno. Talvez agora vocês também estejam colocando aí alguma semelhança, né? Vendo alguma semelhança aí na igreja de vocês, né? Em algumas situações, e isso, gente, não é uma coisa ruim, tá? Eu vejo que acontece por falta de treinamento, de preparo, entendeu? Então, muitas vezes, o professor da EBD ou da classinha lá, né, das crianças, ele prepara um material para as crianças pintarem ou simplesmente entrega folhinhas para as crianças desenharem. Então, como eu disse, a culpa não é, né, das pessoas que estão ali tentando, que estão ali cuidando, né, das crianças, mas é a ausência e a falta de instrução, né, necessária para que, então, essa pessoa que está ali desenvolvendo o trabalho faça, né, como deve ser feito. Então, gente, é necessário saber como ensinar as crianças, tá? Por isso é que nós estamos oferecendo esse treinamento para professores do Ministério Infantil e também, né, para pais que queiram ensinar aos seus filhos em casa. É importante aprender como ensinar, né, as crianças na igreja, usando o quê? O que a gente pode utilizar, tá? Bom, gente, nesse treinamento, nós vamos aprender aqui várias formas, tá? Estratégias de ensinar as crianças. Mas olha lá, ilustrações, palavras, né, de fácil compreensão, tudo que nós tem como objetivo mostrar os grandes feitos de Deus pela humanidade e o seu grande amor, né, infinito amor. Podem ser usadas histórias, atividades interativas, né, como perguntas e respostas, que eles gostam muito, né, a gente chama de competição sadia, né, em que a gente pode, por exemplo, contar uma história, utilizando ilustrações, lembrando, né, que
Você pode e deve ler a palavra de Deus, né? A Bíblia na íntegra, não é errado você fazer essa leitura. Mas desde que quando você encerre a leitura, que você então adapte, né, a linguagem novamente, né, recontando a história, adaptando a linguagem da criança, né, e chamando a atenção dela pode ser com ilustrações, né, pode ser com teatrinho, por exemplo, tá? E depois promovendo essa atividade de pergunta e resposta, tá? Eles gostam bastante. Outro meio também que eles amam é a música, tá? Que tem aí vários grupos que trabalham as histórias, né? Os grandes feitos e as histórias da Bíblia, né? Os acontecimentos da Bíblia com música, tá? Então, um grupo que é fantástico, aí eu acompanho bastante, que trabalha bastante essa forma, né, de narrar os feitos de Deus pela música, é o grupo chamado Minha Vida é uma Viagem, tá? Eles têm um canal no YouTube, então vamos supor, você pode contar uma história, né? Você pode pegar lá a história de Davi e Golias, contou a história e colocar, por exemplo, a música para eles ouvirem, né? Para fazer essa associação. Dentre outras e várias atividades e jogos educativos, tá? Quebra-cabeça, enfim, gente, nós vamos colocar aqui algumas dicas de atividades, tá? É isso que as crianças precisam fazer dentro da igreja, mas também em casa, né? Então, o treinamento de como ensinar a Bíblia para as crianças é voltado tanto para os pais, né? Tanto, quer dizer, para os professores quanto para os pais. E para finalizar, se você se sente, tem o chamado de Deus para ser professor do Ministério Infantil e quer saber como ensinar a Bíblia para as crianças de forma que os entusiasme e que os deixe cheios de anseio para chegar o dia do culto e poder estar ali novamente aprendendo sobre o reino de Deus, ou é um pai ou uma mãe que quer ensinar a mensagem dos céus ao seu pequenino, esse treinamento é para você. Um bom dia e que Deus abençoe.